O Papa Francisco faleceu, e com ele, talvez também a era da Igreja como conhecemos. Mas, e se tudo isso já estivesse profetizado? E se desde o século XII, um homem chamado Malaquias tivesse visto o fim do trono de Pedro? Hoje vamos explorar a profecia esquecida, uma profecia que aponta para o último Papa da história, o chamado Petrus Romanus. Malaquias foi um arcebispo irlandês, nascido em 1094. Era conhecido por seu fervor espiritual e por experiências místicas profundas. Durante uma viagem a Roma, segundo relatos, ele teria recebido uma visão sobrenatural com uma lista profética de todos os papas até o fim da Igreja. A profecia foi guardada em segredo por séculos e só veio a público em 1595, publicada pelo monge beneditino Arnold de Wion. Na visão, Malaquias viu 112 lemas latinos, cada um representando um papa futuro. A profecia começa com Celestino II, eleito em 1143, e termina com um último nome, Petrus Romanus, Pedro o Romano. Durante séculos, estudiosos tentaram conectar os lemas aos papas que vieram, e muitos ficaram impressionados com a precisão simbólica das descrições. Exemplos como Pastor Angélicos para Pio XII ou De Medietate Lunae para João Paulo I, cujo pontificado durou apenas uma fase da lua. Mas a profecia não se limita a nomes ou símbolos. O que mais assusta é o que ela diz sobre o fim. O último lema da profecia em latim diz: In persecutione extrema SRE sedebit Petrus Romanus, que passet ovis in multis tribulationibus. Traduzido: durante a última perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro o Romano, que apacentará suas ovelhas entre muitas tribulações. Esse Papa não tem número na sucessão. Ele aparece isolado, marcado por sofrimento, caos e julgamento. E a profecia continua: e quando estas coisas estiverem cumpridas, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará o povo. Fim. A profecia de São Malaquias por si só não é canônica, mas a pergunta é: ela se alinha com o que a Bíblia diz? Em Apocalipse 13, lemos sobre 2 bestas. Uma surge do mar, símbolo do poder político, o anticristo. A outra surge da terra, símbolo do poder religioso, o falso profeta. A segunda besta parecia cordeiro, mas falava como dragão. Apocalipse 13:12 diz que ela exerce o poder do anticristo e leva o mundo a adorá-lo. Seria o Petrus Romanus essa figura religiosa que lidera o mundo durante a perseguição final? A Bíblia também fala sobre uma queda espiritual. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo alerta: não vos enganeis, porque não virá o dia do Senhor, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A profecia diz que a cidade das 7 colinas será destruída. Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas, e em Apocalipse 17, Babilônia é descrita como uma mulher sentada sobre 7 montes. Apocalipse 17:5 diz: na sua testa estava escrito: Mistério Babilônia, a grande, a mãe das prostituições e abominações da terra. Seria esta Babilônia simbólica a Roma apóstata do fim dos tempos? O texto bíblico afirma que essa entidade cairá e será julgada, um juízo que precede o retorno de Cristo em glória. Segundo alguns estudiosos, o falso profeta será responsável por promover uma religião global, uma união artificial de credos, em nome da paz. O livro de Apocalipse descreve uma adoração forçada. Quem não se prostrar ao anticristo será perseguido. Apocalipse 13:17. Ninguém poderá comprar ou vender, a não ser quem tiver a marca. A ideia de um papa promovendo uma nova ordem espiritual, política e econômica
não parece tão distante dos avisos bíblicos. Com a morte do Papa Francisco e a renúncia de figuras como Klaus Schwab, estamos diante de uma troca de liderança global. A crise econômica cresce, a guerra se espalha, a tecnologia avança para controlar. E no meio disso, o mundo aguarda um novo líder, um político carismático, um guia espiritual, 2 homens, 2 bestas. A Bíblia diz que os tempos finais seriam como os dias de Noé: violência, corrupção, falsos mestres. Mateus 24, 37, 39. E agora, o que fazer com tudo isso? A profecia de Malaquias é real? Vai se cumprir? Talvez sim, talvez não. Mas Jesus foi claro em Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5:6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Se a profecia se cumprir, que estejamos com o coração firme. E se ela não se cumprir, que estejamos firmes do mesmo jeito. Querido irmão, querida irmã, nosso chamado não é para o medo, é para a fé. Jesus venceu o mundo e voltará. Até lá, vigiemos, com olhos abertos, com Bíblia na mão, com o coração firmado na rocha. Se você crê que estamos perto de algo grande, compartilhe esse vídeo, inscreva-se e ore por discernimento. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Amém.